sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você nessa noite. Eu quero falar exatamente sobre Jesus te ama. Quem aqui já usou essa frase? Você falou para alguém assim, oh, Jesus te ama. Quantos aqui já usou? Todo mundo. Agora, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui já usou essa frase simplesmente por falar? Tipo, Jesus te ama. Eu confesso que eu já, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas eu estava pensando essa semana o quão verdade isso é. E quão pesado isso é para nós. E quão libertador isso é. Então, eu quero que no final desse culto, você entra lá no grupo e fala assim, ei, Jesus te ama. Manda uma mensagem lá, Jesus te ama. Faça uma lista de transmissão e coloca lá seus pais, todo mundo coloca, Jesus te ama. Hoje, a gente foi no aniversário da minha sobrinha, eu eu estava com um rapaz. E ele falou assim, ei, eu vou jantar na sua casa hoje? Aí eu falei assim, cara, não vai dar, eu vou chegar muito tarde hoje. Eu vou sair, eu vou para Jateni, vou para a igreja, depois a gente vai para outro lugar. E eu falei assim para ele, hoje não dá. Aí ele falou assim, então eu vou para outro lugar com você. Quer filar a boia, né? Porque todo mundo quer. Eu falei, mas por que não vai para a igreja? Aí ele falou assim, porque eu não sou digno. Aí eu falei, abençoado. Exatamente isso que eu quero falar hoje. Eu queria que vocês já abriram aí a tua Bíblia. Lá em Romanos, capítulo 5. Deixa eu pegar aqui minha cola. Versículo 6. Diz assim: porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo, talvez alguém ouse morrer por um homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, esse é o momento que se dá uma glória a Deus aí, fomos reconciliados, aleluias, com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluias. E essa semana eu estava em casa e eu estava lembrando, né? Pra mim, cara, foi muito... Eu fiquei, confesso que eu cheguei em casa, eu coloquei o culto para eu ficar escutando eu tocando teclado. E eu fiquei lá, nossa, eu toquei teclado, sabe, mó bobão. Eu fiquei mó bobão em casa, nossa, toquei teclado. E eu fiquei escutando, e eu ali pensando nessa canção, falei, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Eu falei assim, cara, olha o quanto que eu sou amado por Deus. Olha o quanto que Jesus me ama. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, e ali já começou a nascer um pouquinho do que eu quero falar hoje. E eu comecei a ver o quanto as pessoas que muitas vezes desistem daquilo que Deus tem por elas, desistem de sonhos, de projetos, desistem de ministérios, desistem de propósitos, porque acham que não são dignos, assim como a gente ouviu hoje. Muita gente que deixa de viver aquilo que Deus prometeu, porque entende que aquilo que ela fez, ou então aquilo que ela está fazendo, faz com que ela não seja capaz de cumprir um propósito de vida. Mas eu quero dizer algo para você. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E aí eu conversando com o Davi, com o pastor Davi, e a gente falava, mano, é errado cantar essa música,
Porque ela começa dizendo, esqueci o começo dela. Qual que é o começo? Deixa eu colocar aqui, esqueci mesmo, de verdade. Ela começa assim, desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti, por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Eu fiquei, por moedas de prata te vendi. Cara, mas quem fez isso foi Judas, não foi eu não. Eu não ia fazer isso se eu estivesse lá. Mas aí eu comecei a pensar, e juntamente com o pastor Davi, eu comecei a pensar que Jesus, quando ele foi crucificado, aquela cruz não era para ele, era para Barrabás. E aí as pessoas falaram, quando Pilatos lavou as mãos, e quem que vai? As pessoas gritaram, soltem Barrabás, e foi para Barrabás, e Jesus foi ao lugar de Barrabás. Ou seja, Barrabás é um assassino. Depois ele estava lá na cruz, e um ladrão falou com ele, e ele deu salvação para quem? Depois que ele ressuscitou, ele vai aos discípulos, e ele fala assim, mande chamar a quem? Quem? Mande chamar também a Pedro. Pô, mas Pedro foi o cara que... Não conheço esse cara não. Não, mas você é um daqueles que estavam andando. Ele falou assim, não. A Bíblia diz que Pedro usou até a palavra de baixo calão para que as pessoas não confundisse ele com um daqueles que estavam com Jesus. Mas Jesus, ele disse assim, manda chamar também a... E eu comecei a ver algumas lições. Você olha que interessante, ele se entregou no lugar de um assassino, ofereceu salvação ao ladrão, chamou aquele que tinha o traído, aquele que tinha o negado. Sabe por quê? Se você for em Isaías capítulo 53, você vai ver que ele se entregou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras nós somos sarados. Hoje eu vou ser bem simples, eu estou terminando. Mas eu quero dizer uma palavra para você. Jesus te ama. Rico, mas você só veio falar isso? Eu preciso lembrar a vocês que o amor de Deus é maior do que qualquer culpa, é maior do que qualquer pecado, é maior do que qualquer situação que você tenha, cometido. Talvez você fale assim, Rick, mas eu fiz isso quando eu era do mundo. Ah, Rick, mas eu estando aqui na igreja, eu pequei, eu caí, eu falhei. Eu quero dizer para você, Jesus continua te amando, Ele continua te amando. O sacrifício de Jesus por você, ele não mudou. O amor de Deus por você, ele não mudou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes nós estamos aqui olhando muito mais para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas enfermidades, para os pecados que nos rodeiam, olhando para o poder que muitas vezes nós estamos dando para o diabo, esquecendo que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. O diabo, ele está ao nosso derredor. Significa que mesmo que ele esteja aqui, buscando quem possa tragar, nós estamos guardados em Jesus. Então para de colocar empecilho para você viver os planos de Deus. Ah, Rick, mas ser pastor é muito para mim, cara. E daí que é muito para você? A Bíblia diz que fiel é aquele que nos chamou. Ele também vai cumprir. Nós precisamos apenas nos entregar por completo. Eu queria que você, se você puder abrir a tua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3. No versículo 22. Melhor, vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim: e por meio dele reconciliaste consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo
a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal, procedimentos de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que vocês continuem alicerçados firmes na fé da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Capítulo 1, que vocês ouviram e tendo sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, prego. Sabe o que isso significa? Que aquele, assim como nós lemos essa semana, para quem conseguiu ler tudo, a gente vai ver o capítulo 6 e 7, se eu não estiver enganado, a gente vai ver Paulo presente na história da igreja, mas não como um apóstolo, e sim como um perseguidor. E a gente vê no capítulo 9, se eu não estiver enganado, Jesus aparecendo para ele dizendo: Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, me persegues? Ele estava perseguindo quem? Perseguindo quem? Os cristãos. Você percebeu que ao perseguir os cristãos, ele está perseguindo quem? Jesus. Jesus é que guerreia as suas guerras. E esse cara que perseguiam os cristãos, no capítulo 8, se eu não estiver enganado, você vai ver que ele tinha autoridade para que no caminho, por onde ele andasse, se ele encontrasse alguns cristãos, alguns que falavam de Jesus, ele tinha autoridade para levar preso. Olha que cara, velho. Esse mesmo cara, ele escreve a carta aos Colossenses dizendo: nós somos reconciliados por Cristo Jesus. Estamos nós agora livres de toda culpa. Ei, você não está mais preso na culpa do pecado. Quantos aqui foram livres? Você é livre. Eu quero que você saia daqui hoje olhando para o teu propósito, olhando para aquilo que Deus já prometeu para você. O pastor Davi disse aqui semana passada sobre sonhos, disse aqui que nós precisamos e nós podemos realizar e cumprir sonhos e propósitos. Eu quero que você saia daqui já olhando para aquilo que Deus te prometeu. Eu quero que você saia daqui já olhando para o teu chamado, já olhando para o teu propósito. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele já pagou o preço. Você hoje é livre de toda condenação. Amém? Para terminar, se você andar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, em Colossenses também, você vai ver que Paulo escreve que todo escrito de dívida foi cravado naquela cruz. Sabe aquilo que muitas vezes você fala assim: ah, Henrique, mas eu não posso participar da JNI porque, cara, eu sou pecador. Eu ouvi isso hoje, cara. Ele falou assim pra mim: não, mas eu não sou digno de adentrar aquele recinto. Eu falei assim: oxe, foi pra isso que ele tá lá? Ele falou: não, mas eu não posso. Eu falei: lógico que você pode. Ele falou assim: mas eu não sou digno. Ninguém era. E ele falou assim: mas eu sou pecador. Eu falei: eu também. Aí ele falou assim: não, mas os meus pecados, ou melhor, os seus pecados vão muito mais aquém do que os meus. Eu pequei muito mais. Eu falei assim: e daí? Ele morreu por você também. Sabe o que isso significa? Que para aquele homem que diz: não, mas eu não sou digno, Jesus tem um plano, Jesus tem um propósito para aquele homem. Sabe o que significa? Que para você que está aí arrumando desculpa, dizendo que eu não posso, eu não consigo, isso é demais para mim, Jesus tem um plano e um propósito para a sua vida. Sabe um lugar que eu vejo muita gente falando que
Não, para mim não dá mais. É de terça-feira quando a gente vai lá no centro. Terça-feira, o Fabião, o Diego tá de prova. Quantas pessoas vocês já ouviram dizendo assim, não, mas para mim não dá mais jeito não. Já ouviu isso lá? Já ouviu, Diegão? Semana retrasada, a gente estava conversando com um homem e ele falava assim, não, mas para mim não dá porque eu não vou conseguir ficar firme. Eu já pequei demais. Aí eu falei assim, ei. Eu falei desse jeito para ele. E daí? Jesus morreu por você, porque Ele te ama. Eu vou dar 5 segundos aqui para você pensar em 3 versículos. 3 versículos. Pense em 3 versículos aí. Alguém pensou em João 3,16? Diegão, a Júlia. Aí. Você sabe. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não, mas tenha vida eterna. Sabe o que significa, velho? Que Jesus te ama antes mesmo de você conhecer e aceitar esse amor. Você não está aqui pelas suas obras, mas você está aqui porque antes mesmo, assim como nós lemos no começo, nós fomos reconciliados nele. Muito mais agora que já somos reconciliados. Cara, imagine se Ele te amou tanto quando você era ainda ímpio, quando você ainda era do mundo. Imagine agora. Então, brother, para de inventar desculpa. Para de dizer que você não pode. Porque ao 3º dia, Ele ressuscitou. A culpa que era sua, a culpa que era minha, Ele em si levou. Eu quero, para terminar, eu quero que você abra comigo lá em Isaías capítulo 53. Esse texto, certeza que você conhece. A partir do versículo 3, assim, ele era desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele as nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós os consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelos seus açoites que o feriram, nós somos curados. Curados. E você foi curado de toda a culpa, de todo peso. Você é livre. Amém? Feche seus olhos. Eu queria que você ficasse de pé. Mas ao 3º dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Mas ao 3º dia, Ele ressuscitou. Será que você pode levantar suas mãos e cantar isso? Mas ao 3º dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha,
Ele em si levou, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Redentor, me libertou de mim e agora vive, enfim. Redentor, seu amor. E agora eu quero que você cante isso, mas como se fosse uma oração. Você vai declarar isso, que o sacrifício de Jesus te libertou. Mas cante isso de todo o teu coração. Ah, Rick, mas eu desafio, não estou nem aí. Eu quero que você declare isso sobre a sua própria vida. Você é alguém livre. Vamos. Redentor, seu amor me libertou de mim. E agora, vamos. Oh, Redentor. E agora, Senhor Jesus, essa noite nós te agradecemos, ó Deus, porque eu creio que o Teu amor, ó Deus, continua real, continua vivo em nós. Eu creio, Deus, que o mesmo amor, ó Deus, que se entregou, o mesmo amor, ó Deus, que se ofereceu por nós, Ele continua trabalhando em nosso favor. Ele continua nos lembrando de que, ó Pai, todo peso de condenação, toda a culpa do pecado, tudo aquilo que o diabo tem tentado oferecer sobre nós, tudo isso foi pago naquela cruz. Ó Deus, eu creio sim que nós tínhamos uma dívida, eu creio sim que nós tínhamos, ó Deus, uma culpa, mas ó Deus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e toda a culpa foi paga lá naquela cruz, na cruz do Calvário. E eu creio sim que hoje nós somos livres para viver uma vida abundante, nós somos livres para viver uma vida alicerçada no Senhor, ó Pai, que é suficiente para que nós alcancemos sim todo propósito, alcancemos sim todo sonho que o Senhor reservou para nós. Ó Pai, eu creio sim, ó Deus, que através da morte do Senhor na cruz, através da ressurreição do Senhor, ó Pai, hoje nós podemos cumprir, ó Deus, com tudo aquilo, ó Pai, que foi escrito anteriormente no seu livro, ó Pai, a respeito dos nossos dias, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, toda acusação do diabo, ó Pai, tudo aquilo que ele tem tentado colocar na nossa mente, aos nossos ombros, ó Pai, de que nós não podemos, que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores. E daí a graça nos alcançou. A graça é um favor que nós não merecíamos, mas o Senhor nos ofereceu. E por isso hoje, ó Deus, nós podemos dizer que nós somos livres. Nós podemos dizer, ó Pai, que nenhuma culpa, nenhuma condenação está sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E se você crê nisso, dê um glória a Deus, aplauda Jesus aí. E eu quero dizer para você: chega de condenação, chega de culpa sobre você. Jesus já ressuscitou e te dá liberdade hoje. Aleluia, amém. Júlia. Pais, irmãs, irmãs. Confesso que eu não gosto do microfone, então eu estou um pouco desagradável. Mas eu queria convidar vocês a abrirem Atos 13. Com a leitura, né, de Atos, a Raíssa me pediu para vir aqui falar com vocês. Eu peguei e falei assim: vamos unir o útil ao agradável, né? Nós já estamos lendo Atos, por que não falar de Atos?
Então, Atos 13. O que aconteceu em Atos 13? Atos 13 foi a primeira viagem missionária que aconteceu. Paulo e Barnabé foram enviados para pregar o evangelho em muitas cidades que nós vimos por aí. Mas eu queria ler com vocês primeiro o versículo 2, que está escrito: certa vez, quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, que no caso era Paulo, a fim de fazer o trabalho a fim de fazerem o trabalho para o qual eu tenho o chamado. Eu penso o seguinte, porque foi o Espírito Santo que me falou isso. Nós, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, Paulo, como o Rick falou aqui, e eu, inclusive, quero te agradecer, Rick, porque muita coisa que eu ia dizer, você disse. O Espírito Santo é muito legal, né? Porque mesmo sem conversar, ele já liga tudo uma coisa na outra, e desde o começo, e desde semana passada nós temos falado muito sobre, o pastor Davi falou sobre chamados, sobre sonhos, e quando nós aceitamos Jesus, nós acreditamos que, muitos acreditam, na verdade, que é só aquilo, entendeu? Tipo, eu aceitei Jesus, eu vou para a igreja, aí assim, eu vou lá, vou dizimar, depois vou lá adorar a Deus, e é só isso e já era. Só que, na verdade, não é assim, né? Conversando ontem com o Fábio, com a Aline e com o Diego, nós comentamos sobre uma pregação do pastor Lucinho. E ele fala assim que nós vivemos numa geração que os crentes acham que eles estão batalhando pela igreja, sendo cristão de verdade, enfrentando coisas difíceis, quando eles vão para a igreja no dia de chuva. Fala, olha, mesmo está chovendo, eu estou indo lá para a igreja. E, na verdade, não é assim. Como mais para frente nós podemos ver, Paulo, ele não podia mais pregar em Jerusalém, logo no finalzinho. Não do 13, mas para o 20, mais ou menos. E ele fala assim, você vai voltar, o Espírito Santo fala, ó, se você for voltar lá para Jerusalém, eles vão te matar. Você está disposto? Aí ele, não, eu estou. Então, aqui, eu vejo uma coisa. Todos nós somos chamados. Todos nós temos um chamado. A gente não foi convocado para ser cristão só porque é legal. Todo mundo aqui tem um chamado. Então, assim, o nosso chamado não é só esquentar banco de cadeira, né? A cadeira aqui da igreja. Então, assim, a gente pensa assim, hoje vai ser difícil porque eu tenho que atravessar a pista todos os dias para ir trabalhar. Porque isso daí é a coisa mais difícil que eu posso fazer por Jesus. E aí eu quero convidar vocês a lerem lá embaixo o 46. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda e disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro aos judeus. Mas como vocês não querem aceitá-los e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Pois esta é a ordem que o Senhor Jesus nos deu. Jesus, antes dele, quando ele acabou todo o ministério, ele falou assim, idem, pregai o evangelho. Então, assim, se você não sabe, como o Davi falou semana passada, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei se eu nasci para ser missionário. Desculpa, você nasceu para ser missionário. Então, assim, todos vocês são missionários. Eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei se eu vou cantar, eu não sei se eu vou dançar, eu não sei se eu vou cuidar de criança, eu não sei o que eu vou fazer. Mas faça alguma coisa. Então, se você está aqui, se você está escutando isso, é importante. Mas, para não ficar chato, eu trouxe uma dinâmica. Então, eu quero convidar a todos a ficarem em pé e pedir a ajuda do Diego
e do Davi e da Gabi para entregarem as bexigas para vocês. Eu quero falar uma coisa. Essa bexiga, vocês vão ter que defender com a vida de vocês. Se vocês viram essa dinâmica em algum lugar, gente, brinca direito, não estraga a brincadeira. Mas sintam que essa bexiga é a vida de vocês. É mais importante que tudo. Não tem casamento agora, tá bom? Não existe casamento agora. Não existe. Todo mundo tem que defender a bexiga com a sua vida. E aqui tem uma coisa. A sua arma. Então, muito cuidado, gente, tá bom? Vocês entregam para mim, por favor? Essa é a arma para você defender a sua bexiga. É um palito de dente. Então, é o seguinte. Todo mundo recebeu uma bexiga. Só que tem um porém. Só uma bexiga pode ficar cheia para receber um prêmio no final. Então, vocês têm uma arma e têm a bexiga de vocês. Então, assim, fiquem à vontade. Com licença. Só uma pode, hein, galera? Só uma pode ficar cheia. Ó, eu já falei que não existe casamento, namoro, amizade. Tem que defender. Lembrando que quem tá sem já estourou a bexiga pode ajudar os amigos. Mas peraí, quem estourou sai fora. Pode, vai, vamos. Gente, tá demorando demais. Tem muita bexiga cheia. Tiago, não vale. Não vale. Ah, bom dia tem. Aê! Ganhou. Agora, o prêmio que o Thiago ganhou. Não. Esse é o que ele ganhou. Mentira, gente. Ele ganhou a oportunidade de orar no final do culto, tá bom? É isso aí. Mas eu quero... É isso mesmo. Tô, ganho um palito.
É, eu espero que tenha sido bem legal, mas a finalidade dessa dinâmica não é tão legal assim. Eu falei que essa bexiga era a sua vida, né? E que você tinha que defender ela com todas as forças e não podia deixar ela estourar, certo? Eu pedi para alguém estourar de alguém? A verdade, a Jéssica é competitiva demais. Olha, é o seguinte, quando nós entregamos... olha só. Então, você viu? É assim, a bexiga simbolizava a nossa vida, o nosso chamado, o ministério que Deus tinha pra gente. Tem, né, pra gente. O palito é a arma que nós temos para nos defender, que é o Espírito Santo. Só que, para que você usou o Espírito Santo? Então você não pode ser pedra de tropeço na vida dos seus irmãos. Quando alguém tem um chamado, você não pode vir com um balde de água fria da cabeça dele e falar assim: olha, querido, eu acho que você não toma jeito para isso. Então, é isso que a gente faz. A igreja de Atos, como o Davi falou, o Rick falou e a gente leu aqui, era uma igreja modelo, era uma igreja onde Paulo ele chegava em todos os lugares e ele ia animando os cristãos. Ele ia falando assim: vamos galera, ó, Jesus morreu por nós, vamos pregar, tem que ter mais gente que tem que se salvar. E vocês estão fazendo o quê? A igreja, ultimamente, tem carregado sobre as suas costas o peso de levar cristãos para o mundo de volta. Pessoas machucadas dentro da igreja. Então, essa brincadeira foi para simbolizar o quê? Que nós não podemos destruir o sonho das pessoas. Nós temos que ser aquelas pessoas que se juntam e ajudam os outros. Se o irmão está caído, você tem que dar a mão. Levanta, vamos comigo. Se tem uma pessoa que você não tem visto no culto de jovem, por que você não ligou para ele ainda para perguntar porque ele não está vindo? E é isso. Amém? Quero deixar com essa frase. Amém, irmão. Oi, gente. A gente vai ter o nosso momento da oferta. Rapidinho, eu só vou pedir para vocês abrirem comigo em Lucas, no capítulo 16. Vou falar sobre o versículo 10. Nossa, suei, hein? Falei, nossa, eu vou falar agora, eu preciso respirar, falar com calma. Tem pão lá embaixo no final, então é assim, cada um por si. Se você quiser roubar do irmão, não é por mim. Só peço uma coisa, tomem cuidado. Foi bom que, eu sei que teve gente que não foi na academia essa semana, né? Então foi o exercício assim, do dia, da semana, já valeu, né amor? Não preciso ir, é nóis. Então vamos lá para Lucas 16, versículo 10 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Quando o Davi pediu para eu fazer a oferta, a primeira coisa que veio na minha mente em relação à oferta e dízimo foi a palavra fidelidade. E eu acho que esse tempo de pandemia que a gente teve, esse tempo onde teve gente que perdeu o emprego, teve gente que não tinha mais recurso, não tinha de onde tirar, a questão da fidelidade foi uma forma de você aplicar. Porque eu acho assim, se você pede paciência para Deus, Deus te dá a oportunidade de ser paciente. Você pede amor ao próximo, Ele te coloca pessoas ao seu redor para você amar. E talvez você pediu a oportunidade de ser fiel. E eu não estou dizendo que Deus deu a pandemia para isso. Mas essa situação foi uma forma onde você pôde ser fiel ou não a Deus ali. Talvez
colocando... E ali foi uma coisa que, poxa, uma pandemia, coisas externas, né, que a gente não tem controle. Mas talvez você usou isso de desculpa para não ser fiel. Talvez você usou isso, ai Deus, mas eu perdi o meu emprego, eu reduzi salário. Mas sempre que vira o mês... Eu estou um pouco ofegante porque eu corri, tá bom? Estou tentando falar com calma. Mas sempre que virava o mês, era a hora de dizimar ou era a hora de ofertar, eu sempre fazia aquilo com primazia, né? Como a primeira coisa que eu vou fazer é dar o meu dízimo, é dar a minha oferta. Mas também pensando que eu queria ser fiel. E mesmo que eu não tivesse o maior dízimo, ou o melhor dízimo, ou o dízimo que eu queria dar, eu dava. Porque eu escolhi ser fiel a Deus. E Deus me deu a oportunidade de ser fiel a Ele nesse tempo. Então, talvez você tenha pedido situações para Deus, oportunidade de ser generoso, oportunidade de ser fiel a Ele. E o dízimo e a oferta é uma oportunidade de você ser fiel e generoso. Porque através disso, pessoas são abençoadas, a igreja é abençoada, você é abençoado com ar-condicionado abençoado. Então, assim, não perca a oportunidade de ser fiel. É na hora que você menos tem, é na hora que você... Como eu dei o exemplo da paciência, né? Na hora que você está mais irritado, que Deus vai te pedir para ser paciente, porque é um exercício, é algo que você pratica. E assim também é a fidelidade. Não é porque as coisas ao redor não cooperam para você ser fiel que você não vai ser fiel. É você que escolhe ser fiel e é a sua atitude que mostra se você é fiel ou não a Deus. Isso na nossa vida com Deus em todas as áreas, mas também na oferta. Então não perca a oportunidade nessa noite, na sua vida, quando você recebe o seu salário, que seja uma mesada, que seja só, ou eu não tenho salário, eu só tenho, às vezes meu pai me dá R$10. Seja fiel nisso, dê a sua oferta. Em 2 Coríntios também diz que cada um dá segundo o que você colocou no seu coração, porque Deus se alegra quem dá com alegria, Deus ama quem dá com alegria. Então também não coloque um fardo em você que você não vai cumprir. O dízimo é uma declaração clara do que Deus espera de nós, mas a oferta é algo espontâneo e às vezes é algo direcionado, às vezes Deus fala, mas muitas vezes é algo espontâneo. Então dá aquilo que está no seu coração, aquilo que você propôs, e faça isso com alegria, porque isso é o que Deus ama. Amém? Vamos orar? Depois vocês podem vir ofertar. Senhor Jesus, nessa noite nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus fiel, e o Senhor tem nos ensinado e nos dado a oportunidade de ser fiel contigo, Senhor, não só na nossa vida em geral, em todos os aspectos da nossa vida com Deus, no nosso devocional, mas também nos nossos dízimos e ofertas. Nós sabemos pessoas que tiveram situações de redução de salário, de dificuldades financeiras que só o Senhor sabe, só o Senhor pode ajudar, Pai, mas que nesse momento nós escolhamos ser fiel a Ti, Deus, não porque algo em troca nós vamos receber, Deus, mas pela oportunidade de ser fiel, assim como o Senhor é fiel conosco, Deus. Nos dá esse pensamento, muda a nossa mente, nos ajude a te amar acima do dinheiro, e não a servir ao dinheiro, mas servir ao Senhor, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta, Senhor. Nos dá a oportunidade de ser generoso e fiel contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aí vocês podem me trazer a oferta, quem trouxer. E o Tiago vai encerrar o culto, certo? Ganhou, esse é o prêmio. Ganhei e vou encerrar. Amém. Se coloca em pé. Eu sempre quis falar isso. Amém. Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um culto, Pai, mais uma oportunidade, Pai, de te adorar, de engrandecer o teu nome, seu Pai. Então, Deus, tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi ministrado pelo seu Espírito Santo, seu Pai, que venha, seu Pai, entrar dentro do nosso coração, seu Pai, de uma forma que não venha sair tão fácil, seu Pai. Nos dê paciência, nos dê sabedoria para continuar o nosso fim de semana, Pai, que a Tua palavra ela habite dentro de nós, Pai. Que nós possamos também, Pai, estar atentos ao Teu Espírito Santo, Pai, para ouvir a Tua voz, e também que sejamos obedientes à Tua voz, seu Pai. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus, amém. This is for the busted hearts. This is for the question marks.